Olá pessoal, bom dia. Continuando nossas conversas sobre cirurgias plástica facial, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito comum os pacientes perguntarem, que é o seguinte: mas eu quero só estreitar o meu dorso. Quanto custa para estreitar meu dorso? Ou eu quero só fazer uma lectomia. Quanto custa uma lectomia? Não, eu quero só deixar a ponta mais fina. Então, eu até entendo que os pacientes tenham queixas pontuais com relação ao nariz e que queiram mudar pontualmente alguma coisa no nariz. Mas isso, na verdade, não muda ou muda muito pouco o que o cirurgião vai cobrar para fazer isso. Porque, na verdade, para o cirurgião operar o nariz, ele tem que ter fases que são iguais para todas as cirurgias. Por exemplo, para o cirurgião operar o nariz, ele tem que ter um tempo de incisão, onde ele vai cortar, seja externo, seja interno, tem um tempo de descolamento, tem um tempo de hemostasia, anteriormente tem um tempo de bloqueio, de anestesia. Então, assim, na verdade, se o cirurgião vai mexer mais no dorso, ou mais na ponta, ou mais na parte alar, isso é um tempo, na verdade, muito pequeno da cirurgia. Você tem toda a reconstrução de tempos diferentes no processo cirúrgico que independem se você vai mexer só no dorso, ou na ponta, ou vai fazer uma coisa ou vai fazer outra. Por isso é que, na verdade, o que o cirurgião cobra é o preço de uma rinoplastia. Se na rinoplastia ele vai mexer mais no dorso ou mais na ponta, bom, isso na verdade não vai mudar significativamente o preço da cirurgia. Então, eu, por exemplo, eu cobro, sei lá, X reais para fazer uma rinoplastia. Se é mais no dorso, se é mais na ponta, se é mais uma coisa, isso não muda, quer dizer, é uma rinoplastia. É uma rinoplastia onde eu vou me ater mais a um determinado ponto, que incomoda mais o paciente, mas é uma rinoplastia. Depois eu vou ter que suturar do mesmo jeito, eu vou ter que fazer incisão do mesmo jeito, hemostasia da mesma forma. Então, assim, os pacientes, às vezes, eles pensam que porque vai mexer especificamente num ponto que é só no dorso, que isso vai mudar o preço. Eles inclusive perguntam para a mas quanto custa só para mexer no dorso? Custa o preço de uma rinoplastia. Quanto custa só para mexer na ponta? Custa o preço de uma rinoplastia. Seja lá o que for que eu vou fazer, custa o preço de uma rinoplastia, porque o processo é o mesmo, né? Agora, existem rinoplastias e rinoplastias. Você não pode comparar, por exemplo, uma rinoplastia, que é uma rinoplastia fechada, que você não vai colocar enxerto, que é uma cirurgia que você faz relativamente um prazo. Eu, por exemplo, faço em 1 hora uma rinoplastia fechada, do que uma rinoplastia, por exemplo, que você vai ter que abrir o tórax, tirar a cartilagem, moldar a cartilagem, estrutural, né? É outra coisa. É um outro tipo de cirurgia. E aí é uma cirurgia que leva 2, 3 horas para você fazer. Bom, obviamente aí é uma rinoplastia diferente, com tempos inclusive diferentes e com custos obviamente diferentes. Então por isso que o pessoal às vezes cobra tão caro fazer uma rinoplastia estruturada, porque uma você leva 1 hora para fazer, outra você leva 3 horas para fazer. Dá muito mais trabalho, é muito mais complexa, então, obviamente, o cirurgião acaba cobrando. Mas não é rinoplastia do mesmo jeito? É rinoplastia do mesmo jeito, mas tecnicamente são diferentes. Então, assim, as rinoplastias mais simples, o cirurgião acaba, obviamente, cobrando menos do que as rinoplastias mais complexas, né? Mas o que o paciente pergunta normalmente eu quero, hoje inclusive o paciente perguntou para mim, quanto custa para estreitar o dorso? A resposta que eu dei, custa o preço de uma rinoplastia. Porque para eu chegar no dorso, eu tenho que fazer incisão, eu tenho que fazer descolamento, eu tenho que fazer osteotomia, tal, tenho que suturar depois. Quer dizer, o fato de eu estreitar ou aumentar o dorso do paciente é simplesmente um detalhe. Todo o processo que leva a isso é que a gente chama de rinoplastia, e aí, se é para estreitar ou não, acaba sendo a mesma cirurgia. Será que deu para entender? Se não deu para entender, ou se tem alguma dúvida, faça uma pergunta que a gente responde para vocês.